Quando alguém fala em França, quase todo mundo imagina a mesma coisa: romantismo, elegância, a Torre Eiffel. Mas essa é só a parte que todo mundo mostra, porque existe uma outra França, que não aparece nos cartões postais, nem nos vídeos turísticos, nem nos sonhos de quem idealiza o país à distância. Logo nos primeiros minutos andando por algumas áreas de Paris, a imagem começa a rachar, lixo acumulado nas ruas, calçadas tomadas por sujeira, pessoas dormindo no chão, em lugares que você jamais associaria a uma das cidades mais famosas do mundo. É quase irreconhecível, e o contraste fica ainda mais estranho quando você olha para as pessoas. As mulheres francesas continuam elegantes como poucas na Europa. De dia, elas circulam tranquilas, andam sem pressa, mostram personalidade no jeito de se vestir, mas à noite, a sensação muda. Em Paris, muitas evitam andar sozinhas, escolhem rotas, aceleram o passo, observam mais ao redor. Ao mesmo tempo, em outras cidades francesas, o clima é completamente diferente. As mulheres caminham com mais leveza, e isso levanta uma pergunta desconfortável. Como o mesmo país pode parecer tão elegante em um lugar e tão degradado em outro? E tem mais. A poucos quilômetros da França existe um lugar onde as mulheres sequer abrem a porta do carro sozinhas, onde luxo, segurança e ordem parecem pertencer a outro planeta, dois mundos separados por uma fronteira invisível. Então a pergunta que esse vídeo tenta responder é simples e incômoda. O que está acontecendo com a França que quase ninguém mostra? Hoje, a gente vai mostrar o país sem filtro, as mulheres, os contrastes, o que ainda funciona e o que claramente entrou em nova decadência. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa o seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Logo depois da introdução, uma coisa ainda salta aos olhos de quem caminha pelas ruas da França. As mulheres continuam sendo parte central da identidade do país. Durante o dia, especialmente em bairros mais tradicionais e em cidades menores, a França ainda entrega aquilo que o mundo espera. Mulheres andando sem pressa, conversando entre amigas, sentadas em cafés, atravessando a rua com naturalidade. O estilo é simples, mas marcante. Nada parece exagerado. Roupas bem escolhidas, cortes de cabelo discretos, postura confiante. Existe uma elegância que não tenta chamar a atenção. Ela simplesmente está ali. A diversidade também chama a atenção. Loiras, morenas, negras, francesas e turistas misturadas no mesmo espaço, todas circulando com autonomia. A sensação é de normalidade, de charme cotidiano, de um país que, pelo menos à luz do dia, ainda preserva parte do imaginário que construiu ao longo de décadas. Mas esse cenário começa a mudar quando o sol se põe. À noite, a França revela diferenças internas muito claras. Em cidades como Cannes, por exemplo, o clima continua leve. Mulheres caminham tranquilas, muitas sozinhas, outras em pequenos grupos. Andam com o celular na mão, conversam, riem, ocupam a rua sem pressa. A sensação de segurança é visível no corpo, no ritmo do passo, no olhar relaxado. Já em Paris, o comportamento feminino muda, não de forma explícita, mas perceptível para quem observa. Menos mulheres andando sozinhas, passos mais rápidos, olhares atentos ao redor, rotas escolhidas com cuidado. A presença feminina diminui em certos horários e em determinados bairros. A elegância continua, mas agora acompanhada de cautela. É o mesmo país, a mesma cultura, as mesmas mulheres, mas experiências completamente diferentes dependendo de onde você está. A França ainda encanta, isso é inegável. Só não encanta da mesma forma em todos os lugares, e basta sair das rotas mais bonitas para perceber que existe uma França que quase ninguém mostra, e que começa a aparecer com força no próximo trecho. Basta sair alguns quarteirões das áreas mais filmadas para entender por que essa parte da França quase nunca aparece nos vídeos turísticos. Em regiões como Château Rouge, a cena muda rápido. Lixo acumulado nas calçadas, caixotes quebrados, sacos rasgados. O cheiro forte denuncia que a limpeza não acompanha o movimento intenso do bairro. Pessoas dormem no chão, enroladas em cobertores improvisados, mesmo em áreas centrais. Não é um beco escondido. É rua movimentada, com o metrô perto, comércio funcionando e fluxo constante de gente passando ao lado, como se aquilo já tivesse virado parte da paisagem. O contraste chama ainda mais atenção quando você observa as mulheres.
Algumas caminham apressadas, evitando o contato visual. Outras pedem ajuda de forma silenciosa, sentadas próximas às entradas de lojas ou estações. Tudo acontece à luz do dia, em plena Paris. E aí entra um dado que ajuda a entender por que esse cenário se tornou tão comum. Hoje, o aluguel médio de um apartamento pequeno em Paris gira em torno de 1.200 a 1.500 euros por mês. O salário médio líquido de quem trabalha na cidade fica por volta de 2.000 euros. Na prática, isso significa que mais da metade da renda de uma pessoa pode ir embora só para pagar moradia. Quando somam transporte, alimentação e despesas básicas, sobra muito pouco, ou nada. O luxo ainda existe. Os cafés continuam cheios, as vitrines seguem impecáveis, mas logo ali, na mesma rua, a realidade é outra. Essa é a Paris que não entra no cartão postal. E depois de ver isso de perto, fica impossível olhar para a França do mesmo jeito. Mas o contraste não para por aí, porque a poucos quilômetros dali, o cenário muda de forma quase absurda. Basta sair alguns quilômetros da França para o cenário mudar completamente. A paisagem urbana se transforma, as ruas ficam mais limpas, o ritmo desacelera e, principalmente, a presença feminina muda de forma radical. Aqui você vê mulheres bem vestidas, descendo de carros de luxo, saltos altos tocando o asfalto sem pressa, celular na mão, bolsa aberta, conversa tranquila, não existe aquele olhar constante por cima do ombro, não existe pressa, não existe tensão visível. Elas caminham sozinhas, entram em lojas sofisticadas, atravessam ruas à noite como se estivessem em plena luz do dia. A sensação é de proteção total, não imposta, mas natural, como se o ambiente dissesse, em silêncio, aqui você pode relaxar. E isso não é só estética, é estrutura. Enquanto em Paris o aluguel médio de um apartamento simples facilmente ultrapassa os 1.200 a 1.500 euros, aqui o custo de moradia acompanha um padrão completamente diferente, proporcional a uma renda média muito mais alta. Não é raro encontrar salários mensais acima dos 5.000 euros, algo que muda completamente a relação das pessoas com o espaço urbano. O contraste é brutal. De um lado, uma capital histórica lutando para administrar seus próprios excessos. Do outro, Monaco, um país independente, um microestado soberano e, tecnicamente, uma cidade-estado. Localizado na Riviera Francesa, na costa do Mediterrâneo, é o segundo menor país do mundo, cercado pela França, mas com governo próprio, sendo uma monarquia constitucional, onde ordem, luxo e segurança parecem regra, não exceção. E o mais curioso é que não estamos falando de continentes diferentes, nem de culturas opostas. Estamos falando de lugares separados por poucas horas de estrada. É nesse momento que a pergunta começa a incomodar. Se é possível viver assim tão perto, por que a França parece cada vez mais distante dessa realidade? E essa comparação silenciosa prepara o terreno para algo ainda mais desconfortável, porque agora já não dá mais para fingir que tudo isso é coincidência. O que mais impressiona não é apenas ver lixo acumulado, pessoas dormindo nas calçadas ou bairros inteiros visivelmente degradados. O mais curioso é que essas duas realidades coexistem sem se tocar. Elas dividem o mesmo país, às vezes a mesma cidade, mas parecem viver em mundos paralelos. Enquanto algumas regiões seguem funcionando com leveza, outras carregam um peso que já não choca mais quem passa por ali todos os dias. As mulheres francesas seguem sendo um retrato perfeito desse contraste. Ainda há elegância, independência e presença forte nas ruas, mas também há mais cautela, mais tensão e menos liberdade em certos ambientes. Não é que o encanto tenha acabado, ele apenas deixou de ser uniforme. A cidade que antes chocava pela elegância, hoje convive com contrastes extremos sem questionar. O extraordinário virou rotina, o incômodo virou pano de fundo, e isso cria uma sensação estranha para quem observa de fora, porque a França idealizada ainda existe, nos filmes, nos livros, na memória coletiva, mas a França real caminha em paralelo, visível, concreta, impossível de ignorar. Não é caos absoluto, não é colapso, é adaptação. Uma adaptação que muda o comportamento das pessoas, a forma de circular, a maneira de ocupar o espaço público, e aos poucos redefine o que se considera normal. Não é que o encanto tenha acabado, ele apenas deixou de ser uniforme. E é aí que surge a pergunta final, que não tem resposta fácil. Isso que a gente viu é decadência, ou apenas uma nova França, diferente daquela que o mundo aprendeu a idealizar?